Boa noite a todos, esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, diretamente dos estúdios da JM Vídeos, dentro do Seara de José, do Lar Espiritual Seara de José, NED que foi criado exatamente dentro do Seara de José, do Lar Espiritual, sob coordenação de Newton Júnior. Uma boa noite a todos, e eu gostaria de lembrar que a sua participação é muito importante, então participe, tire dúvidas, contribua com alguma informação. E hoje, mais do que nunca, né? Hoje nós vamos fazer abrir, né? Para que vocês possam tirar suas dúvidas. E a gente vai sempre precisar da contribuição aí dos nossos parceiros da casa, dos trabalhadores da casa, sempre com as suas opiniões e trazendo aí, enriquecendo, porque a doutrina espírita ela é muito rica, né? Muitos livros. Então a gente tem, às vezes, informações que vão contribuir para ajudar as pessoas e tirar as dúvidas das pessoas que estão colocando aí, né, aí as suas aflições, as suas dificuldades. Lembrando que estamos hoje nas redes sociais, do Seara de José, o perfil do Seara de José, a página de tratamento do Seara, você acabou de ver agora às 19 horas o tratamento do Seara de José, na JM Vídeos, e estamos também no Newton Júnior, psicanalista, e também estamos juntos, todos juntos aí, numa mesma intenção, aprender doutrina espírita. Nós também estamos aprendendo, por isso que eu falei que a tua contribuição é muito importante. Newton Júnior, boa noite. Boa noite, José, boa noite você aí da telinha, muito obrigado pela presença de todos. E hoje nós estamos juntos e misturados, é isso, Zé? Junto e misturado, isso aí. Vamos contribuir. Então, contamos com vocês, hoje mais do que nunca, né? Nós estamos juntos, refletir, pensar um pouquinho, debater. Se vocês concordam, se não concordam, tragam a sua opinião, tá bom, galera? Continue. Vocês estão sempre dando aquela contribuição, todo NED, a gente fala, mas todo NED tem contribuído legal. Então, bacana. Afinal de contas, o NED é nosso. Legal. Eu gostei do couro. O NED é? Gostei do couro. O NED é nosso. Você escutou? Opa! Telepatia com a galera, olha. Então, tamo junto, né, galera? Pessoal, falem de onde vocês estão, né? A cidade, o estado aí, conte pra gente de onde você está nos vendo, é muito importante isso, a gente quer interagir também, nós gostaríamos muito de conhecê-los, tá bom? Tem muita gente aí que vai falar hoje pela primeira vez, tem gente que já nos assiste, e vamos dar um oi pro pessoal que está entrando agora de primeira, vai compartilhando com as pessoas, vai falando para as pessoas, olha, o NED começou, tá bom? Vamos lá, temos aqui a Delmira Santos, nossa, Deus abençoe e proteja a todos. Delmira, estamos juntos, Delmira. Luciana Garante Antunes, boa noite a todos. Também outra. Rosalina, está sempre com pessoal, né? A Lucina Medeiros, beijo no coração. Vamos trazer o Ciro aqui, Zé. Vamos trazer de volta, Lucina. Trazer né? Não, tem um amigo meu que trabalha no SAMU, eu posso... então tá bom. Porque senão não vem, né? Mas a gente vai usina mesmo. Mas você é tão linda, Alcina, não entendo porque você não quer vir mostrar a beleza da sua voz e a sua fala, o rosto bonito, né? Regina, boa noite a todos.
Rosemary Cortez Caetano, boa noite. Rosalina Rodrigues também está falando de Fortaleza. Fortaleza, cidade boa. Neves Guedes, boa noite. Boa noite. Vai divulgando. O som está ruim? Está muito ruim, gente? Alcina. A Alcina está dizendo que o som está ruim? Vamos ver. Alcina. Vamos ver se o som está ruim. Vamos dar um jeito. Vamos lá, dar um jeitinho. Eu acho que eu vou resolver isso já. Aqui não tem técnico, aqui só mesmo. Entendeu? O Zé... O Zé, assim, não tem tempo ruim, viu, galera? Aqui o Zé já sai resolvendo o problema. Pergunta como é que tá agora aí pro pessoal. Aí, Alcina, galera, melhorou? Quem puder responder aí. Ó, a Rosalina falou que tá com interferência no áudio. Mas vê se melhorou agora, Rosalina. Pessoal, vê agora se melhorou o som. Vê se deu uma melhoradinha. O som. Aqui é o Chile, Neves. Nossa, aqui da amiga Neves. Neves Guedes, é do Chile. Um grande beijo pro chileno, gente boa, gente alegre. O som. Tem certeza, pessoal? Pera um pouquinho, quando eu falo ou quando o Zé fala? Alcina, vê aí. Diz pra nós aí. Nossa técnica do outro lado da telinha. Desliga aí. Diga aí. Isso. Diga aí. Pronto. Não melhorou ainda? Vamos lá. Aqui é assim, né, galera? Aqui O som estava bom até agora, pô. Eu acho que eu sei o que é. Alcina. Câmbio, Alcina. Isso. 1, 2, 3, 4, sol. Vamos com paciência. Tá. Entendi. Pronto. Esse aqui desligado. E esse aqui ligado. E esse aqui tem que estar desligado. Então, esses dois têm que estar ligados. Vamos lá? Vamos fazer um teste? Liga aí de novo. Os dois. Liga o meu e o teu. Liga o meu e o teu. Liga aqui. É o cabo aí, né? É o cabo. E agora, pessoal? Tá ligado? Não mexe aí. Tá ligado? Tá ligado? Tá. E agora, pessoal, dá uma resposta aí. Tá funcionando? Alcina Medeiros. Eu acho que eu tenho que trocar de microfone ali, mas tudo bem. E agora, pessoal, o som? Além. Alô, técnica. O som melhorou aí? Eu descobri o que é. Tá ouvindo, pessoal? Por favor, nos dê um retorno. Continua ruim, gente? Como é que é? Pôs o microfone? Estou testando. Testando, 2, 3, teste 1, 2, 3. Tá cortando, a Urina falou que tá cortando. Tá cortando? Não dá para colocar o ambiente, não? Vou tentar botar. Congelou a imagem?
E Edelmira Santos. Será que congelou a imagem? Picotando e cortando a imagem. Fallen? Quem é Fallen? Que é Fallen? Testando, é falar. Testando, 2, 3. 1, 2, 3. Vocês viram o filme do Arigó? Quem foi ver o filme premiere do Arigó aí? O Predestinado. Vocês estiveram lá? Aí pra baixo, fala o tempo todo. Alcina, melhorou o som aí? Faz com o dedinho para cima e o dedinho para baixo. Tá me ouvindo? Muito ruim, ó. Regina Lago, Regininha. Você eu vou desligar aqui. Você é a nossa técnica. Tá, eu vou desligar esse aqui também. Quando vocês estavam na frente da mesa, estava bom. Você estava aí, né? Fala agora, vê agora. Vou tirar. E agora, melhorou? Vê lá. Melhorou, Alcina? Vê se melhorou. Agora tá só tá no meu microfone. Alô, som. Vai falando. Quem não viu, veja um filme O Predestinado, ou Predestinado. É muito bom, viu? A história do Arigó. Eles estão aqui, está em Santos, né? Eles estão fazendo uma turnê. Ah, melhorou, acho que sim, ó. Melhorou, né, Alcina? Melhorou? Por favor, confirma para mim. Nilton, está bom. O meu microfone está bom. Quando eu falo aqui, vocês estão me ouvindo ou não? Vocês estão me ouvindo enquanto eu falo? Tá ouvindo o Zé? Tá, né? Estão me ouvindo aqui, este que vos fala? Dá para me ouvir também? Boa noite, Vera. Então tá bom. Grande abraço, Vera. Vamos lá. Nilton Júnior, qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje, eu vou pegar minha colinha aqui, porque não sei a colinha. O assunto de hoje qual é? Bom, ainda é a lei da destruição, né? Pena de morte, galera. Vocês acham que ainda tem pena de morte? Tem, né? Pena de morte. O que vocês acham? Vamos ver o que os espíritos falam sobre a pena de morte? Pergunta 760 a 765. 4 minutinhos aí. Depois a gente bate um papo sobre isso. Estamos com o microfone do nosso amigo aqui. O meu microfone está com problema. Que meu santo é melhor que o mais forte que o dele, por isso. Eu fico pertinho dele, pronto. Fico pertinho dele aqui. Porque eu estou captando o som do nosso amigo aqui. Mas vamos lá, pessoal. Pena de morte, a gente vai ver o vídeo e na volta a gente conversa, tá bom? Vamos lá. Pena de morte. Perguntas 760 a 765. A pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar. Mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e na natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça entre esses mesmos povos procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda estão muito distantes, não poderemos ignorar a marcha progressiva em que caminha a humanidade. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida.
Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de ele se preservar do perigo, sem matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Se a pena de morte pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido uma necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem julga uma coisa necessária sempre que não encontra outra melhor. À medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um indício de progresso da civilização? Podes duvidar disso? Teu espírito não se revolta quando lês o relato das carnificinas humanas que antigamente se faziam em nome da justiça e muitas vezes para honrar a divindade? Das torturas a que eram submetidos os condenados e mesmo os acusados para lhes arrancar, por meio de sofrimentos atrozes, a confissão de um crime que muitas vezes não haviam cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, terias achado isso muito natural, e como juiz, talvez agisse do mesmo modo. Assim, o que parecia justo numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e continuarão a mudar, até que se harmonizem com as leis divinas. Disse Jesus: quem matou com a espada, morrerá pela espada. Estas palavras não consagram a pena de talhão, e assim a morte imposta ao assassino não constitui a aplicação dessa pena? Cuidado! Estais equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta vida ou em outra. Aquele que provocou o sofrimento de seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer os outros. É este o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como vós mesmo houverdes perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar alguém o lugar de Deus na aplicação da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender a Deus e o muito que ainda têm a expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se tornam responsáveis por esses assassínios. Pessoal, por favor, façam um teste, por gentileza, façam um teste no som, vê se continua. Nós trocamos o microfone, dá uma olhadinha para a gente, por favor. Fala nisso. Bom, vamos lá, né, galera? A maioria aqui está ouvindo as pessoas do depoimento, a maioria é contra a pena de morte, tem que ser mesmo, né? Ninguém tem o direito de agir civil. Ninguém tem o direito de interromper a reencarnação e o projeto reencarnatório de ninguém. Ah, mas é bandido, né? A gente vê muito nas redes sociais hoje, mais um CPF cancelado, né? O pessoal só cancelar o CPF. Só que a gente esquece do detalhe. Lembre que o criminoso desencarnado é um obsessor na espiritualidade. Ou quem fez o crime, né? Ou seja, ele um crime dentro da justiça dos homens, ou seja, um crime de vingança. Porque a vida não termina aqui com a morte, né? No mundo espiritual existe uma gama de espíritos que, ao desencarnar, se tornam revoltados e negativos. E acaba ainda aumentando, acrescentando, somando ainda mais essa falange que nós temos de espíritos, onde se encontram revoltados, mal intencionados. Devemos lembrar que nunca, não é porque a gente desencarna que a gente muda, vira anjo. Isso aí é a história da carochinha. A gente desencarna sendo do mesmo jeito que é.
Se a pessoa tem boa índole, vai desencarnar com boa índole. Se ela tiver má índole, vai desencarnar com má índole. A gente não pode esquecer disso. Com vícios, né? Com ódio no coração, quando vai para o mundo espiritual, nada muda. Só muda a matéria, o padrão vibracional, a dimensão. Mas continua a mesma coisa. Então, pena de morte realmente não deveria existir. Como os próprios espíritos falam, existem outras formas de punir, além da pena de morte. Tá bom? Acontece o seguinte, hoje você tem a pena de morte, ainda existe a pena de morte. Alguns estados dos Estados Unidos, não é em todos os Estados Unidos, são alguns estados. Mas eu digo aquela pena de morte não anunciada. Bom, isso aí. Né? Existe, a gente sabe que existe até, já ouvimos falar de milícias, já ouvimos falar de uma série de pessoas que ficam e fazem. Essas pessoas também, né? Esses também vão responder, né? Com certeza, vão responder também, né? E outra coisa, além desses, aí nós estamos falando aqui dessa pena de morte, ou por arma, né? Ou por arma branca, que são as facas, né? Os justiceiros, existem das milícias lá dentro do tráfico, que faz aquelas mortes e tal. Esses também vão responder, mas tem um grupo que vai responder também pela morte de pessoas, que são aqueles grupos de brandos, né? De colarinho branco. Eu não estou falando só de governadores, não, nem de presidenciáveis, nada disso. Mas aqueles médicos que muitas vezes tomam atitudes com falta de responsabilidade, por falta de empatia com as pessoas, não dão assistência. Os erros médicos. É verdade. Não é os erros médicos por um erro mesmo, né? A pessoa errou, não é isso. Mas é pela falta de sensibilidade, falta de amor à profissão e falta principalmente pela ganância, né? De estar nessa profissão por dinheiro e não por amor, porque realmente hoje existe até um juramento, né? Hipócrates, né? Se não me engano, né? Isso. Existe um juramento dentro da medicina, que é muito importante, mas muita gente não leva a sério, né, Zé? Com certeza, né? E aquela coisa de você abreviar a vida também, também funciona dessa forma, né? O médico, como sendo um materialista, eu não estou falando que são todos os médicos assim, graças a Deus, né? A grande minoria. A maioria dos médicos agora estão se aproximando da espiritualidade, tanto que você tem associações médicos e espíritas, mas tem médico que acha que deve, fala assim, olha, eu cansei de ver médico falar assim, olha, se fosse o meu pai, eu abreviaria, porque não tem mais jeito, não tem, ou porque não decidiu, porque acha que a medicina fez tudo naquele momento, que aquilo ali ocorreu. Não funciona assim. Não funciona. A vida é muito preciosa, até um segundo, às vezes, gente, mas como assim? O pessoal que me falou, mas como assim? Abreviar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, o que se... Dentro de uma vida toda de 80 anos, 70 anos, né? 80 anos de idade, né? O que é meia hora? Meia hora pode valer por toda uma vida. Às vezes a oportunidade é bom você falar isso. Às vezes a oportunidade de um filho se arrepender, de pedir perdão para o pai, né? Naquele momento de angústia. Às vezes a importância de um pai ou de uma mãe desencarnar olhando o filho, olhando a família, né? Junto, naquele momento, sentir a presença da família, né? Então, meia hora, 10 minutos, 20 minutos é muito importante para quem está saindo do mundo espiritual, do mundo material e do mundo espiritual. No mundo espiritual, a gente vai ver realmente o valor que teve aquele momento. Então, não se deve abreviar a vida, tem que deixar realmente acontecer. E por falar em médico, hoje eu vou aproveitar que a minha esposa me deu um recado, me deu um comunicado hoje, conversando, minha cunhada está doente, está no hospital Ana Costa, não é propaganda, a gente não recebe, né? Mandaram cheque, não, né? Não. Cheque. Então, mas eu vou falar assim mesmo. Então, o Hospital Ana Costa, ela elogiou demais as enfermeiras, que a minha cunhada está sendo muito, muito bem tratada, com muito carinho, muita dedicação. Então, parabéns a essas enfermeiras do Hospital Ana Costa, que diz que até a minha esposa brinca, eu falo assim, vou embora, e antes de ir embora, fazer um coraçãozinho para minha irmã. Então, vocês não têm ideia como isso é importante para a família, né, que está nesse momento, né, preocupado, né, com o tratamento e tal, e que é sempre aquelas pessoas que estão em atendimento, que sempre esteja muito bem atendida. Então, os médicos do Hospital Ana Costa também estão muito atenciosos
E as meninas, um grande beijo e parabéns por esse trabalho magnífico. Está mais humanizado, né? Está mais humanizado. Não é só no Hospital na Costa, você que está falando de outra região, você que está falando do Chile, você sabe que existe diferença de hospitais, onde você é recebido, né, de uma forma muito acalorada, né? Você é abraçado. E tem hospitais em que, devido à direção, né, que muitas vezes é a direção do hospital, não permite tanta proximidade, né? E a gente já viu filmes assim, né? Já viu filmes assim. Eu estou tentando... Sim, com certeza. Né? Olha lá. Muito obrigado, pessoal. Diz que o som está legal, mas é que eu estou pendurado no nosso amigo, no som do nosso amigo. Está no meu cangote aqui, galera. A Neuza, de Juquitiba. Boa noite. O aborto é pecado ou não é? Neuza, né? O aborto não é pecado, porque o pecado não existe. Existe a responsabilidade pelos cumprimentos. Dentro da doutrina espírita, o aborto não é aconselhável, eles abominam o aborto, tá certo? Mas é assim, tudo tem que ter, cada caso é um caso, tem que haver sempre uma avaliação de como foi feito o aborto, às vezes por pressão. Então, agora, se você falar que a doutrina espírita ou qualquer outra religião aprova, não, a gente não aprova o aborto. O aborto, o pessoal fala, mas tinha semanas dentro da doutrina, né, que não sei se você conhece, para nós, a concepção, quando o esperma fecunda o óvulo, ali já há vida. E toda a vida tem que ser preservada. Isso é o que a doutrina espírita aconselha. Não só aconselha, como no caso, ela não aprova o aborto. Aliás, ela não aprova a morte nenhuma, né? Nem dos animais, mas é assim. Tudo deve ter um processo. Né? É isso mesmo. A Luciana Garante está falando assim, é possível acreditar na reencarnação e ser a favor da pena de morte? Eu acho que isso é contraditório. Olha, amiga, é isso mesmo. É verdade. E assim, o reencarnacionista, tá? Quando a gente fala em reencarnacionista, a gente não está falando da doutrina dos espíritos. Nós estamos falando daqueles que acreditam na reencarnação. Pode ser evangélico, católico, umbanda, candomblé, né? Se ele é um reencarnacionista, ele não deveria, né? Mas a gente, né, temos que respeitar a opinião de cada um, mas não deveria realmente ser a favor da pena de morte. E nem de cancelar a CPF. Porque, mais uma vez eu falo... É bom você falar sobre isso, porque isso é moda ainda, né? Ainda é moda ainda. Cancelar a CPF, assim, é um criminoso aqui e um obsessor lá. Então, só está aumentando a turma da fusarca, que diz o outro. Então, realmente, a gente fala assim, mas o cara é bandido, o cara é estrupador, tudo bem, põe na cadeia, põe preso, né? Mas não tem cadeia, sei lá, não sei. Aí já é problema prisional. É só não agir igual como ele agiu, né? A gente agir com animalidade, agir de uma forma, né? Aí, de repente, a gente vai começar a retroceder. Sim, retroceder, é verdade. Olha lá, Delmira Santos. A partir do momento que formos a favor da pena de morte, nos igualamos àquele que tenha praticado algum crime. Essa mulher é demais. A Delmira sabe tudo. A Rosa Lima Barros está entrando, boa noite. Meirelles, seja bem-vindo, Meirelles. Maria Salgado, boa noite, queridos. Aqui, cadê as perguntas? Sim, agora. Regina Lago. Isso é uma boa pergunta. Sim. E a prisão perpétua? A doutrina é a favor? A doutrina não falou diretamente que é a favor, mas, se eu não me engano, na pergunta 764, por ali, ela diz o seguinte, que existem outros meios de coibir aqueles infratores que não tem mais jeito. Tem alguns que a gente sabe que não tem mais jeito. Já matou 2, 3, já fez de tudo, então. Isso, eu sou a favor daqueles que realmente que são que não tem mais, não entram mais na sociedade. Psicopatas, pessoas que não têm mais, não psicopatas, não, então os psicopatas, mas o cara é doente e vai para o hospital, não. Aqueles que não têm mais jeito, aqueles que a sociedade já percebeu que eles não podem viver em sociedade, porque existem espíritos reencarnados que estão tendo mais uma oportunidade e aqui perde essa oportunidade e demonstram que não
podem mais viver em sociedade. Esses têm que tirar da sociedade, não através da morte, porque, veja bem, se você mata esse indivíduo, você vai levar ele na espiritualidade com mais revolta ainda, porque ele não queria ser morto, né? Então, ele fica mais revoltado e vai aumentar esse grupo de espíritos que ficam na espiritualidade e vão obsidiar, vão criar grupos, falanges, para influenciar aqueles que são bandidos, são criminosos, e tentando até aumentar ainda mais a criminalidade deles, a periculosidade, inclusive, né? Então, enquanto eles estiverem reencarnados, eles estão presos no corpo e com possibilidade de avaliar o que fizeram e o que estão fazendo. Se é uma coisa perpétua, ele vai ficar até o fim da vida. Então, veja quanto ele tem de oportunidade. Há casos em que o espírito encarnado ele se arrependeu. Um ano, 2 anos, verdadeiramente. Né? Tem uns que Agora, mas tem que mudar o processo, né, carcerário, tem que ser mudado. Né? Sim. O processo carcerário hoje, ele motiva a pessoa a continuar como está. Exatamente. Né? Então, não quer dizer que as pessoas vão mudar e vão virar anjos, não é isso. Sim, mas o trabalho, né, talvez a educação, assim como a gente sabe que a gente vai educar um filho nosso, e por mais que a gente eduque, ele tem a personalidade dele, e a gente não sabe qual o caminho que ele vai trilhar, a mesma coisa aquele que está na cadeia. Mas tem que dar oportunidade. Sim. E não interessa, até porque isso não dá voto. Né? Prisão não dá voto, né? Ninguém quer. Não, e não é. O problema é assim, é que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm todo um processo penitenciário, né, bem estruturado. Né? Inclusive lá não tem cadeias superlotadas. Né? Porque o pessoal que vem de lá diz que comenta que não tem cadeia superlotada. Não é que esteja uma sala para cada um, assim, tem que vem filme conversa. Não. É conversa fiada. Mas eles têm um processo lá. É que o Brasil realmente está estruturado. Tem trabalho, eles dão trabalho até para que esse trabalho possa sustentá-los dentro, né, da despesa da própria prisão. E isso realmente é o correto. Né? Mas isso é uma outra história e a gente está falando da pena de morte. Mas eu sou a favor da prisão perpétua, então. Eu também, da prisão perpétua. É para quem realmente merece, evidente. Né? Tá certo. Gente, muito obrigado, viu, pela paciência do som, legal, o som agora está bom. Muito obrigado mesmo. A gente vai passar para o segundo assunto de hoje. E tem uma pessoa que me pediu, há 20 minutos antes de nós iniciarmos a nossa live, ela pediu socorro, ela pediu ajuda, é um caso muito sério. A gente tem outras perguntas, é claro, né? Nós temos outras ideias aí para falar, mas nós vamos atendê-la. E eu acho que eu quero que vocês nos ajudem. Precisamos a ajudá-la, tá bom? E eu vou colocar mais ou menos o que aconteceu aqui. Ó. O nome dela é Maria Rosalina, ela deve estar falando do Ceará, tá? Ela faz 7 anos que ela perdeu uma filha por suicídio. Ela tem mais 2 filhas que são gêmeas, as 2 estão com depressão. Ela acredita, através de um áudio que ela mandou para mim, que o filho que morreu pode estar interferindo, né, nesse processo. Que as filhas estão depressivas, não só pelo acontecimento, mas também por esse processo. Milton, começa, dá o pontapé inicial. Olha, é assim, a gente não tem como saber se isso está ocorrendo, mas eu acho muito pouco acho muito que isso não está acontecendo, muito pouco provável, tá? Porque, pelo que eu entendi, é um jovem, né, que se suicidou, ele leva com ele o motivo do suicídio, né, porque quando a gente perde esse... O que faz uma criança de 7 anos se suicidar? Era 7 anos? Ele? 7 anos. Ah, ele tinha 7 anos. Ah, então não é a criança, não é a criança. Aí eu entendi que há 7 anos tinha se suicidado. Não, a criança tinha... Não, desculpe. Vamos ver, corrigindo, volto. Faz 7 anos que eu perdi uma filha. Desculpe. Porque se fosse de 7 anos, aí eu daria com toda certeza, não é. Pronto. 7 anos é um processo ainda de realinhamento, readaptação do espírito, que nós sabemos, eu vou relembrar vocês já sabem, mas eu vou relembrar, que o espírito já está, só reencarna no corpo físico, essa faixa de 6, 7, 8 anos, varia, né? Varia essa situação.
Então, nesse processo infantil, na pré-infância, né, o que acontece na pré-adolescência, pré-infância? Esse processo, dificilmente, muito dificilmente, essa criança estaria atrapalhando. E também, mesmo sendo um adolescente, é muito difícil que socorra. Por quê? Porque o que acontece? O suicida, né? Vamos pensar no suicida. Ela tinha 26 anos, a Rosalina Rodrigues está falando aqui. 26 anos? 26 anos. Tá. Então, mesmo 26 anos de idade, vamos pensar. O suicida, né? Podemos ver Ivone Pereira, quem quiser ver a Memória de um Suicida, o livro do Ivone Pereira, ela fala bastante sobre isso. O que acontece? O suicida, todo suicida, ele entrou num processo depressivo, né? Melancólico, depressivo. Então, esse processo depressivo está vinculado a um distúrbio emocional, lesões emocionais, a sentimentos emocionais que fazem com que ele perca o objetivo da vida. Cada caso é um caso, eu não vou expor nenhum aqui para não influenciar. É assim, ele perde o sentido da vida por algum motivo, por algum trauma, né, por algum sentimento depressivo, melancólico, ele perde o sentimento pela vida. E chega um certo momento que ele realmente quer matar a dor. Ele não quer sair da vida. Ele não quer desencarnar. Ele quer tirar aquela dor. Ele quer tirar a dor emocional. Então, Isso. ele vai, e por uma bobagem, assim, um impulso, né? Um impulso, ele vai e comete o suicídio. Tá certo? Então, no seu caso, Rosalina, eu posso dizer para você que não é uma menina, uma filha, né? Filha. Não é sua filha que está influenciando as duas meninas. Não é. Não é. Você pode ficar tranquila. 7 anos, ela já está numa colônia espiritual, já está sendo tratada e com certeza está até bem, já está melhor, está se convalescendo, evidente. É que nem alguém que está com alguma enfermidade um tanto quanto assim, agressiva, e vai para um hospital para fazer um tratamento. Então, ela já deve estar se recuperando devagarinho, 7 anos, já deve estar bem recuperada, mas ainda não tem vínculo vibracional com vocês, não existe esse contato. Vou dar um exemplo para vocês. Quando algum parente nosso tem alguma enfermidade grave, ele vai para a UTI, é assim? E na UTI você sabe que a gente não pode. A gente fica lá de fora, tal, fica sabendo notícia dos médicos. Mas não pode ficar entrando não pode ficar transitando lá, não pode ficar lá. E lá fica, normalmente, depende do tipo de enfermidade, ele fica sedado, né, e os médicos ficam ali trabalhando no remédio para ele através de via intravenosa, é assim que funciona? É a mesma coisa a espiritualidade. Nesse caso de uma menina, suicídio, com certeza os protetores, os seus familiares da espiritualidade já a acolheram, levaram a colônia espiritual e lá elas estão sendo tratadas. Ela não tem esse contato vibracional de lá para cá. Mas você pode emanar energias positivas orando, lembrando dela nos momentos felizes, nos momentos de alegria, esquecendo não, desculpa, mas ressignificando o momento, a tragédia, entendeu? Tentar o máximo possível lembrar dos momentos que você esteve brincando com ela, e assim por diante. E quanto às meninas, né, que têm umas gêmeas, tentar trabalhar através da terapia, um terapeuta, né, ou numa casa espírita, ou da religião que você achar melhor, né? A gente não está aqui para induzir ninguém. Mas trazer Deus para dentro dela. A filosofia, né? A filosofia da religiosidade, do encontro com Deus. Eu acho que a melhor terapia, é claro que a terapia é importante, mas também a terapia do amor. Sim. É o amor. Você precisa focar agora as tuas 2 filhas, as gêmeas, olha para elas, abraça, beija e fala assim, nós estamos juntos aqui, entendeu? Nós precisamos de ajuda. Sabe esse aconchego do abraço? Eu amo vocês, para elas se sentirem seguras, porque a insegurança, quando você perde um irmão dessa forma, elas se tornam inseguras, com certeza. E aí começa a passar bobagem na cabeça delas também, e que às vezes não tem nem razão de ser, mas pelo fato dessa depressividade, pela condição de ela ter perdido. Então, abraça, dá muito amor.
Se unam, né? Se unam para vencer Mas essa. a terapia também esse momento. ajuda, não tenha dúvida, mas faça isso. Não tenha dúvida do que ele falou. Não é interferência de nenhum, não é a interferência dela. Fica tranquilo. Tá? Até porque ela está já assistida, ela está amparada. Não é essa história de que o suicida passa muitos anos. Isso é muito subjetivo. É muito subjetivo. Para cada caso é um caso. Então não existe. E com certeza, tenho certeza que ela é uma boa menina, com certeza ela está amparada, já está melhor, né? Já está melhor. Isso. E não é. Se junta vocês três, né? E você procure se fortalecer também. Busque, né, a prece, a oração. Busque, que nem ele falou, dentro da tua religião, né, uma igreja, uma casa espírita. Nesse momento, é o consolo, né? Acalma, acalenta, né? Te ajuda a você se sentir mais tranquila. E não tenha dúvida que você está assistida e amparada, tá? Você não está sozinha nessa. A Luciana Garim está falando, acredito que os suicidas são amparados. Acho que haveria interferência na depressão das gêmeas, se o desencarne tivesse a causa na relação com as gêmeas, como brigas, por exemplo. Mas no caso, pelo que eu entendi, não tem nenhuma referência, provavelmente deve ter sido uma atitude separada, uma atitude totalmente que não tenha nada a ver com as gêmeas. Não, e tem um detalhe aqui, só para gente, né, de falar de briga das gêmeas. Olha, gente, irmão, briga pra caramba. Briga pra caramba. Se as gêmeas, eu não sei a história dela, mas se as meninas, né, se a Rosalina, se as meninas estão nos ouvindo ou não, se elas brigaram e aconteceu, não vincula com isso. Nada. Não vincula, não tem nada a ver. Não fica achando razão para aquilo. Exatamente. Não coloca peso nos teus ombros, nem nos ombros das tuas filhas. Você está entendendo o que eu estou falando? Te alivia de tudo isso, minha irmã. Te liberta de tudo isso. Não precisa colocar esse peso todo. Porque se ela desencarnou, se ela decidiu essas vias, né, do desencarno, do suicídio, não tem nada a ver da briga com vocês. É uma coisa dela, introspectiva dela, é coisa, sabe? Então não vincula, tá? Volto a falar, junta essas meninas, riam, lembra que eu sei que é difícil, mas trabalhe isso. Lembre os momentos felizes que vocês tiveram junto e tenta trazer menos preocupação, né? Menos sentimentos doloridos possíveis. Tá certo. A Delmira está fazendo um comentário aqui rapidamente. Essa mãe precisa tomar cuidado com o que comenta em relação ao que aconteceu à irmã, deve ser, não é o irmão, viu, Delmira? Pode impressionar essas crianças. Não. Rosalina, não faça comentários, né? A gente sabe que nós nos impressionamos, ainda mais quando estamos fragilizados emocionalmente. Concordo com o que a Delmira está falando. Que idade tem as meninas? Depois você me passa a idade das meninas, tá bom, Rosalina? Ela mesmo está falando que ela está mais aliviada, né? Eu acho que você compreendeu melhor. Estamos aqui para ajudar. Sabe, essa é uma ajuda simples, né? Em que nós fomos pegos de surpresas com a sua mensagem, mas procure uma casa espírita, um terapeuta, procure essa ajuda, esse amparo que é tão importante. Mas não se contamine com as informações, tá? Importante, porque as pessoas às vezes falam assim... muita gente dá palpite. Não, porque pode ser ele que tá influenciando, ela que está influenciando, né? Porque assim, todo mundo sabe tudo, mas na hora do bicho da água bate no gelo, pessoal... Rosalina, estamos juntos, tá bom? Vamos lá para as perguntas? Vamos lá para as perguntas? Vamos? Bora. Vamos lá. Primeira perguntinha. O espírito... Isso é para uma pegadinha para o senhor. Isso eu quero ver o Newton responder isso agora. O espiritismo não tem rituais, mas a água fluidificada do evangelho no lar não é um ritual? Olha, eu vou ser massacrado aqui agora, entendeu? Você destituído do cargo, mas espiritismo tem ritual sim, gente. Tem ritual. Sabe por quê? Assim, é lógico. Por quê? Porque nós precisamos. Todo mundo precisa do ritual. Só para vocês terem uma ideia, eu leio muito o André Luiz. E eu vi os mensageiros, Nosso Lar e tal. Eles, no mundo espiritual, é evidente que é diferente. Mas, assim, no mundo espiritual, se tem um encontro, se tem uma palestra, se tem um trabalho de magnetização, de passe, eles simplesmente vão lá e fazem. Tá? Eles vão lá e fazem. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu vou falar. André Luiz, quando esteve em sua casa, né, e deu aquele problema todo de encontrar um novo marido para sua esposa, ele ficou revoltado, ficou muito bravo, né?
Aí ele deu uma saída assim, aí, né? Aí depois ele falou, peraí, poxa, eu estou desencarnado, esse cara está lá para ajudar ela. E ele chamou, não vou lembrar o nome dela agora, gente, me perdoe. Se alguém lembrar, por favor, eu não queria ficar sem... desculpa, não lembro agora. Ele pediu para aquela que auxiliava ela na Câmara de Regeneração e pensou nela. E ele pensou, foi assim, ó. Ele pensou, ela está do lado. Aí ela conversou com ele, deixou ele mais calmo. Ele foi lá e magnetizou a água, que ele estava enfermo. Certo. Magnetizou a água e foi embora. Então, veja bem, pensou, eles estão aqui. Só que nós, como temos um padrão vibracional sempre desarmônico, com um monte de preocupação, muitas vezes as pessoas estão na casa espírita, mas estão preocupadas com coisas que deixaram lá fora, deixaram os celulares. E nós precisamos o quê? Baixar essa vibração, né? Precisamos baixar conectar com a espiritualidade. Eles ficam lá esperando. Eu até brinco com você, eles ficam assim, ó, esperando. Quando é que essa galera vai? Eles ficam lá, eles já estão prontos, já estão ali. Né? Mas eu preciso da luz roxinha, eu preciso do Pai Nosso, eu preciso de uma música suave. Isso não é um ritual, qual é o nome disso? Não é ritual. Agora, é assim. Ó, por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier já chegava trabalhando, já chegava chegando. Mas peraí, mas o Livro dos Espíritos fala que o Espiritismo não tem rituais. Ele diz que não tem, mas não tem. Nós podíamos chamar isso. O que vocês acham? O que vocês acham? Não tem. Vocês acham que realmente são rituais ou a gente pode dar Como é uma que é o nome outra disso? denominação? O Evangelho no Lar, a água fluidificada. Porque rituais, que nem ele falou, realmente, a gente tem na vida da gente, tem rituais na nossa vida, que nós Claro. repetidamente fazemos. Não é um ritual. Agora estamos na dúvida. Vamos lá. O que você acha? O que vocês acham? Agora, me diz uma coisa. O Evangelho no Lar, ele é considerado um encontro. Sim, não é. Né? Bom, ele não é considerado um ritual. Depende. Será que a pergunta não vai de encontro a outras religiões que procedem rituais, inclusive nos livros, seguindo rituais? Sim, será que não é isso, Newton? Não, é assim. A pergunta é assim, ó. O espiritismo não tem rituais, é isso? O espiritismo não tem rituais. Mas a água fluidificada não é um ritual. É um tratamento medicamentoso. E outra coisa, gente, um dia... um tratamento. Allan Kardec falou fluidificada, porque naquela época não tinha magnetizada. Na realidade, a água não é fluidificada, é fluido. A água é fluídica. Ela é magnetizada. Né? Energizada, magnetizada. Mas tudo bem, não tinha vocabulário, né? Só para a gente conversar aqui, mas pode ser fluidificada, não tem problema nenhum. Entendeu? Mas ela não é ritual. Ali não é ritual, porque na realidade existe o quê? Um trabalho mediúnico, né? Ou pode ser mista, ou só, no caso, magnética, né? Magnética quando eu estou dando meu magnetizando, que é o fluido vital, tá certo? Pode ser mista, que é o mundo, a espiritual em junto, né? Que é o fluido cósmico universal junto com o fluido vital, e o magnetismo também magnetizado, ou só no plano espiritual. Tem essas três fases. Mas aí não é ritual. Aí é um tratamento. Ritual é o que se faz antes, né? Dá 3 pulinhos, dá uma rodinha, para cima. Aqueles 3 pulinhos no final do ano, aquele lá na água. Ritual. 7, são 7, né? Pular 7 ondas, aquilo lá é um ritual. É um ritual. Mas você já fez. Fiz com certeza. Eu não vou fugir, me culpa, me vacila, culpa. Vai lá, que tu pulinho, que tu arruma emprego, hoje eu não vou mais, gente. Não, mas não é nem porque eu não espiritismo, é que sou preguiçoso. Olha lá, Luiz Inácio procurou no Google. Olha que interessante. Aí, Luiz! Peguei no Google. Não se trata de um ritual ou de um culto religioso, mas da vivência de um momento rico de paz, elevação, alegria e aprendizado, que todos podem participar sem formalidades, somente esforçando-se para manter o pensamento elevado e o coração confiante na importância desse momento. Não se trata de um ritual. O que não se trata de ritual? Deve ser o Evangelho no Lar, deve ser na vivência do momento rico. Tá?
Heloísa, você está falando do Evangelho no Lar, não é isso? Acredito que seja, né, Heloísa? Não, o evangelho não. O evangelho é uma reunião, pô, né? O evangelho é uma reunião. Não Jesus se- faz isso, né? Nem é considerado um culto religioso, que é mais interessante, ó, não é O que é o considerado evangelho? o Evangelho. Não, né? claro que não. O evangelho não. Tá? Ele não é considerado. Não, o evangelho Vou não. colocar de novo aqui, ó lá. Não se trata de um ritual, de um culto religioso, mas da vivência de um momento rico de paz, Sim. elevação e alegria. Não, e concordo. aprendizado. O evangelho no lar não é um culto religioso. Você pode fazer sem ter nenhum vínculo religioso. É uma conexão com Jesus e com as forças. Ela está se referindo ao Evangelho no Lar, exatamente. Concordo. Estamos juntos. Então, a gente chega à conclusão que água fluidificada é para um tratamento, Sim. né? Onde a espiritualidade coloca ali uma medicação para você tomar, e que a gente já sabe que a palavra fluidificada Sim. é energizada, e a fluidificada Sim. foi usada no tempo de Kardec, que não tinha outra De outra denominação. denominação, Muito bem. Desses dois, então, tá já ok. furaram. A Vanessa está agradecendo a Heloísa. Muito bem esclarecido. Parabéns. E ela foi simplesmente no Google, né? Agora, a Delmira está Ela falando. falou, evangelho no lar. Evangelho no Lar, isso. Não, tá certo. Concorda aí? Delmira Santos, eu preciso de um ritual para o trabalho. Ao acordar, eu já me ligo aos irmãos espirituais ligados ao mesmo. Dia calmo, refeição leve. Ao chegar a casa, Isso. preciso ficar em oração, me conectando ao trabalho. Estar em paz e silêncio. Preciso. Isso é um ritual? Tá perguntando. É um ritual, né? É um ritual. É que a gente acha que ritual é uma coisa, né, negativa. Ritual é um processo que você faz constantemente para poder fazer uma coisa. Né? Então, é um ritual. Para poder ouvir? Por determinado trabalho. Para Você determinado pode ter um trabalho. ritual para o trabalho, o seu trabalho do dia a dia. Ter um ritual. Escovar os dentes todo dia é um ritual? É um ritual, deixa eu ter um ritual. Entendi. É um hábito também, né? É um hábito. Agora, deixa de ser ritual a partir do momento que você não repita ele. Isso, claro. Então, tá certo. Mas o evangelho eu repito toda semana. Não, mas você não tem ritual. Não, o evangelho você faz toda semana. Você não Uma tem... vez por semana eu faço. Não, então, mas você não tem ritual para fazê-lo. Não, Então, não tem uma regra. Fazer. Não. Então você vem. Você tá... Tem uma recomendação. Sim. A gente recomenda de como deve ser feito o evangelho, que nela falou, tem que procurar um lugar, né, apropriado, a prece e tal. Isso tudo é um cuidado. Olha, então, e outra coisa, viu, Delmiro? Você falou assim, isso é um ritual. Eu acho que isso nem é ritual, é uma preparação. Né, Zé? É uma preparação. Você está se preparando para o trabalho. Né? Pode ser. É que isso é muito relativo, viu, gente? E não é importante, não. O importante é você estar comprometido com o processo. Né? Tá aí. Vamos ver mais um? Podemos ir para o outro? Bora. Vamos lá. Ah, isso aí eu quero ver. Dormir no centro espírita, porque sempre acabo cochilando ou dormindo durante as palestras. Olha, você pegou, ainda bem deixa que eu falar uma coisa para ele. Deixa eu contar um negócio para vocês. Geralmente, quem trabalha com oratória, deixa eu até tirar aqui, quem trabalha com oratória faz assim. Você começa a perceber que a coisa está feia, você muda o tom de voz na hora. É verdade. Nós mudamos o tom de voz, aumentamos o tom de voz. Por quê? Por causa da frequência. Se você começar a falar de forma muito mansa, muito tranquila, aquela frequência, né, aquela vibração que você vai recebendo, vai te trazendo um pouco mais, né? Vai te trazendo paz, mas também vai te trazendo um pouco de quê? Do sono, né? Olha, eu vou dizer para vocês escolhem o que encaixa para vocês aí, tá? Na palestra, né, é um momento que a gente relaxa. Um dia atribulado, acordei cedo, estou cansado, não sei o quê. E aí eu tomo um banho, vou lá e sento e escuto a pessoa falando. Se o palestrante tiver uma frequência assim, ó, assim que eu digo assim, falando no mesmo ritmo da frequência, por isso que existe curso de oratório. Aqui você vai relaxando e dorme. Né? Isso é um caso. Também tem aquele que dorme porque se desdobra, né? Por algum motivo, ou para poder receber outro tipo, que aquela informação do palestrante ali não é assim, não é que não seja interessante, mas para a pessoa precisa ser outro tipo, ele se desdobra para receber informação. Como ele está relaxado, a vibração abaixa, né? Você se acalma e você se desdobra para receber informação. Isso é outro caso.
O outro caso é que realmente você precisa de fazer um tratamento. Né? Precisa, de alguma maneira, receber algum tratamento. Newton, Cada caso é o caso. eu já escutei que quando tem algumas pessoas que entram e dormem, e é assim, é automático, não automático. Eu lembro não sei se a Marilza está assistindo, mas a esposa dele, o marido dela, o seu Aldo, que foi vice-presidente aqui na casa, era automático. Ele sentava na cadeira e começava a dormir e roncava, inclusive, né? Existe algum impedimento, alguns espíritos que impedem que aquela pessoa preste atenção? É possível que aquela pessoa queira assistir, não consegue dar aquele estado de torpor muito forte e os espíritos não permitem que ele assista? Era a quarta. Era a quarta. Existe caso sim, de que os companheiros de jornal, que eu costumo dizer, impeçam. Que tem coisas ali que precisa ouvir, não impeçam. Aí você fala assim, mas peraí, não tem uma casa espírita? E os mentores? Os mentores respeitam a decisão de cada um. Se aquele que vive fazendo isso, porque um companheiro de jornal não deixa, é porque ele se permite. O padrão vibracional dele permite que o cara faça isso com ele. Eu não vou dizer o nome, mas eu conheço um dirigente que eu vou fazer palestra, ele dorme. Eu fico até preocupado. O dirigente da casa espírita dorme. Não sou eu, né? Dorme. Não sou eu. Não, dorme e faz assim, ó. Não, tu não dorme porque tu não para, tu não lembra pra dormir. Dorme ali, abaixa a cabeça. E eu fiquei preocupado. Falei, meu, eu sei que eu faço palestra tão... Né? Então, você começa a se autocriticar. Só que todos os outros palestrantes falam a mesma coisa. Então ele dorme. Eu já vi essa pessoa fazer isso. Então, o que acontece? Tem esses caras, pelo menos esses 4 caras, tem mais, né? Mas desses 4. Agora, se você dorme, onde é que você se encaixa? Já pensou nisso? Pode ser um palestrante. Né? O palestrante, talvez, ele tenha uma linguagem, uma ressonância que faz a pessoa dormir porque está cansado. Né? Agora, eu posso dar um pitaco nisso? É assim, depende da reunião que você está. Numa reunião em que você está trabalhando a questão da cura, uma reunião de cirurgia espiritual, uma reunião que você trabalha essa parte da fluidificação, ela é diferente de uma reunião de desobsessão, por exemplo. Quando você pega aquelas reuniões que a desobsessão é aberta no início para as pessoas, dormir numa reunião de desobsessão tem muito a ver com aquilo que nós falamos. A interferência espiritual para que aquela pessoa não consiga mudar a sua vibração, o seu pensamento. Então, ela atinge, às vezes, até que distante mesmo, às vezes até lá da porta, né? Lá fora do centro, para dar aquele estado de torpor. E isso numa reunião. Por isso que eu falei, numa reunião de palestra e passe, por exemplo, em que você assiste uma palestra, aí entra aquilo que ele falou. A questão da frequência, da forma, palestras interessantes, motivadoras, participativas, em que você muda o tom de voz, a frequência, para que as pessoas prestem atenção. Tem muito a ver com isso. Falei, é isso? Não, é isso mesmo. Tem diferença, depende muito de cada Cada caso é um caso, né? Exatamente. A Vanessa Anunciado está falando, eu tenho a minha... Olha, Vanessa, eu tenho a minha teoria. Porque quando abrimos a boca toda hora? Não, tem 2 situações, orgânica e uma... Eu vou dizer, tem várias. Ok. A orgânica é assim, quando você relaxa o cérebro ele tem um processo químico que faz você abrir a boca, né? Para você poder harmonizar a parte parasimpática. Né? Às vezes. A outra é ectoplasma. Né? Às vezes você abre a boca porque você está doando ectoplasma. Né? É um relaxamento para o ectoplasma sair. Tem vários casos, entendeu? Mas normalmente é relaxamento. Né? O relaxamento é relaxamento. O corpo está relaxando. Tem um caso interessante, Milton. A gente até estudou sobre isso aí. Observe uma coisa. Presta muita atenção você quando for numa reunião. Pode ser uma reunião mediúnica, pode ser até uma reunião. Tá. Observe a seguinte, se eu abrir a boca e começar a abrir a boca, todo mundo abre. Daqui a pouco todo mundo vai abrir a boca. Você sabe por quê, meu amigo? Por quê? Não, eu não sei. Porque a gente tem aquele condicionamento, né? Nós temos um condicionamento psicológico de repetir determinados atos, determinadas atitudes. Isso é muito comum
em grupos que ficam muito tempo juntos, em grupos que estão acostumados a trabalhar juntos. Pode perceber. Existe essa possibilidade? Existe. Agora, abrir a boca numa reunião em que você trabalha cura, é diferente também. Sim, sim. Uma Cada reunião, casa é um exatamente, caso. exatamente. Mas toda vez que você relaxa, o organismo, ele tem essa reação. Tem, Você abrir tem. a boca, entendeu? Olha, a Sandrinha está falando de Uruguaiana. Deve estar um frio danado aí, Silvinha, né? Sandrinha Silvinha. Sandrinha. Boa noite aos palestrantes e a todos os grupos de Uruguaiana. Faça a sua pergunta, participe. Eu queria muito que vocês participassem. Olha, a Delmira mandou aqui uma ata. Aqui. Peraí, vamos lá. Ó, a gente nem aparece. Oi, estou aqui. Em um encontro com o Chico, uma amiga que estava na plateia foi chamada a sentar à mesa. Ela dormiu na hora. Ao acordar, ficou muito envergonhada pedindo desculpas. Então o Chico falou que não se importasse com isso, pois ela tinha trabalhado muito. Diz ele que havia doado muito ectoplasma. Tá vendo? Tá? Perfeito. Isso é possível? Claro. Opa, acabamos de falar que pode ser também. Além de eu falar, o Chico me copiou, né? Na realidade, eu falei agora. Não, mas quem sou eu de falar o contrário? É isso mesmo, porque nós comentamos, né? Exatamente. A Vanessa Anunciada está falando, meninos, muito obrigado, viu? Poderiam me tirar uma dúvida? Eu escuto sempre uma live de cura e o senhor palestrante, ele falou que não pode dormir durante a live, que o obsessor não deixa você escutar as mensagens. Às vezes me dá um sono danado, né? E me seguro para não dormir. Leva um ursinho, travesseiro e dá uma cochila. Não, brincadeira. É o que nós comentamos ainda há pouco, né, Vanessa? Na realidade, a gente tem alguns casos que a gente avalia, né? Mas cada caso é um caso. O que acontece? Existem casos, que não sei se você viu, que o Zé comentou, de uma dupla de trabalhadores que dormiam durante a palestra, né? Então, dormir durante a palestra é um tipo de análise. Pode ser obsessor, mas depende do seu comportamento. Se você é uma pessoa que tem um bom comportamento, que as atitudes diárias são boas, não tem nada a ver com o obsessor fazer você dormir. Porque o obsessor, quando faz você dormir, que não quer que você ouça aquela palestra, é porque ele está utilizando para alguma coisa não muito saudável, né? Então, ali você pode despertar para aquela situação. Então, ele faz você dormir. Agora, dormir durante uma palestra, ter sono, pode ser um relaxamento, que você está muito cansado. Imagina, você teve um dia cansado ou terrível. Claro que você vai relaxar. Na hora que você relaxa, você dorme, né? E às vezes, como foi dito, até no caso a nossa querida amiga Delmira falou, que teve uma pessoa que trabalhou com o Chico e dormiu, né? E ela estava ajudando no trabalho. Você pode ajudar nesse trabalho. Então, não se culpa, nem se pune se você dormir. Se você conseguir, com sono, ficar acordado, tudo bem. Se você dormir, não se culpa. Fora a medicação. Agora, o palestrante não é bobo, não é nada. Ele vai dizer o quê? Para você não dormir, para você assistir a palestra. Claro. Fora a medicação, você pode ter tomado uma medicação também, né? Diurético, por exemplo, dá muito sono. Ou seja, não tem uma regra. Tem que ver direitinho qual é. Mas essa questão do comportamento que o Nilton falou é fundamental. Né? Uma pessoa que está numa reunião de desobsessão e, de repente, ela está num tratamento, é um alcoólatra, é uma pessoa que está tentando se recuperar, uma pessoa está... Né? E, de repente, não consegue ficar acordado, é óbvio, não só pela questão da questão física, mas também essa questão espiritual. Mas todos são assistidos. E tem um detalhe, que é importante para todos nós. Quem dorme, quem não dorme, quem está com o protetor enchendo o saco, não importa. Todos os registros mentais, palestras, estão no ambiente. Não é porque você dormiu que você não captou essas informações, viu, gente? Capta. Esse detalhe. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. O fato de você estar ali, você também continua captando. Exatamente. Né? E a questão da voz, da frequência. Se o obsessor está enchendo o saco, tudo bem. Mesmo a parte do desdobramento, aí, veja bem, houve o desdobramento do perispírito, né? Mas o que acontece? O corpo físico, ele está pegando a informação, porque você não morreu, você só se desdobrou. Então, essa informação está no seu inconsciente. Perfeito. Olha, a Marie Salgado está falando assim, ouvi dizer que essas pessoas são doadoras de fluidos. Doadoras de ectoplasma.
Quando você tem muito excesso de ectoplasma, você coloca esse ectoplasma pela boca através do bocejo, né? Através do sono, pelos ouvidos, né? Por todos os orifícios do corpo. Sabe como é que funciona a parte da palestra, gente? É mais ou menos assim. Enquanto o palestrante está falando, está distraindo você, você está ouvindo. A corrente que vai fazer o trabalho, ou seja, de magnetização, porque a palestra pode ser até anti-magnetização, de passe, de tratamento, né? Eles estão absorvendo o fluido de vocês. Porque esse fluido, o ectoplasma, ele é utilizado no tratamento não só seu, mas de outras pessoas. Então, as irmãzinhas são magnetizadores, eles vão captando, olha, pega um pouco daquele ali, pega um pouco desse aqui. Não é porque eu estou na plateia, às vezes até necessitando de auxílio, que eu não sou doador. Todos nós somos doadores de fluido, né? Ah, mas eu não estou bacana, não tem problema. Eles pegam esse ectoplasma, esse fluido, se eles veem que tem alguma coisa que precisa, eles filtram. Como é feito na hemodiálise. Manipulam. Como é que é na hemodiálise? Na hemodiálise, o sangue é filtrado. Não é filtrado? E vocês acham que não tem equipamentos para fazer esse filtro? Olha, eu preciso do ectoplasma daquela moça ali, mas ela está um pouquinho contaminada. Então, vamos lá. Eles tiram um passo, fazem uma filtragem e põe lá num frascozinho. Quando chegar, precisa do fluido X. Tá aqui. Entendeu? É uma coisa bem técnica, gente, bem simples, que a gente ainda está meio preso ao misticismo, mas tecnicamente o que acontece. O que acontece na espiritualidade, aliás, vou inverter isso, o que acontece aqui é o que vem da espiritualidade. Esses equipamentos de filtragem, de hemodiálise, de transfusão, vocês acham que vem de onde? A gente inventou aqui? Não vem no mundo espiritual. Vem de lá, não foi inventado aqui. A Urânia Truz está falando assim, e quando dormimos e acordamos cansados, exaustos, sem energia? Minha querida, o caminho, a passeio não foi bom não, viu? Porque eu escuto pessoas falar assim, eu trabalhei, hoje eu trabalhei pra caramba, acordei tão cansada. Não é bem assim não, viu? Quando a gente acorda cansado, é porque a gente, né, deu uma vacilada aí, né? Porque na realidade, a gente quando trabalha, a gente acorda bem. E não é porque eu dei ectoplasma, que eu cedi ectoplasma, que eu vou me desgastar. Não existe dentro da lei universal, lei do amor de Deus. Quanto mais você doa, mais energia você tem. Tudo na vida assim, no esporte, não é verdade? Numa academia, numa ginástica. Você cansa na hora, mas logo você revitaliza. Se você vem cansado ao ponto de não ter... que não foi muito bacana o desdobramento. Agora, ou o sono, né? Mas se você acorda disposta, é porque realmente o local foi bacana. Porque eles não permitem que ele saia do local desgastado, não. A não ser que ele vacile. Se você... Não eu trabalhei muito, nem sei, né? É isso que você está querendo dizer. Não é que eu trabalhei muito. Eu provavelmente não consegui realizar, né? E geralmente quando nós temos sonhos materiais, você pode observar, os sonhos materiais vinculados ao sono, né? Naquele momento, eles mostram exatamente isso. As preocupações do dia. A pior coisa que tem é você ficar, as preocupações do dia e você levar para o sono da noite. Aí você realmente vai ter muito cansaço, né? Agora, deixa eu só falar para você. O cansaço físico não é só espiritual, tá? Porque nós temos 4 fases, tem a parte orgânica, temos 4 fases do sono. 4 fases, né? A última é a REM, é a principal. Se você não conseguir chegar na REM, meu amigo, tu vai acordar cansado. Se você não teve a primeira fase, que é a sonolência, a segunda fase é a pré-preparação para a terceira fase. A terceira fase, você está dormindo, começa a fazer uma preparação para o REM, né? Que o REM é a organização do cérebro e logo depois é o desdobramento. Então, caramba, eu acordo cansado todo dia. Então, não, precisa ver como é que você dorme, né? Perfeito. Olha, a Delmira está falando aqui, para quem não sabe, é até bom esclarecer isso. Se estamos dormindo, o ectoplasma é retirado independente da vontade da pessoa? Não, nunca. Explica direitinho, Nunca, porque... Nunca. Nada nos é tirado sem permissão. Nada. A não ser... mas peraí. Então, mas se eu não... Depende, às vezes você fala assim, eu não quero... Vai, companheiro de jornada, por exemplo. Companheiro de jornada que eu digo aqueles que tanto fazem o lado positivo como o lado negativo, né? Aqueles que nos acompanham. É o seguinte, eu vou dormir,
mas eu só quero ir para um lugar bacana, não quero ir para um lugar ruim. Mas se eu tive um comportamento tumultuado, que se minha cabeça está ligada a coisas que não são bacanas, não tem essa, não. Aí eu permiti, mas eu não permiti, eu falei que não. Você falou que não, mas que não sim, né? Não é isso? Perfeito, é isso mesmo. Então, mas não, nada. Ninguém tira, isso é lei universal, é lei do Criador. Nada nos é A não tirado, ser que nada você nos é dado, queira sem que se a gente... doar, né? A não ser que você queira doar. Isso é não sei- justiça, é lógico, isso é justiça, né? Justiça é amor, amor universal. Uma das coisas que também determina essa questão do sono é o excesso de ectoplasma. Também. Porque toda vez que nós estamos com algum problema emocional, nós temos em alguns dos nossos centros de força, ou chakras, seja o nome que você conheça aí, você tem excesso de ectoplasma. Cada região daquela está com excesso de ectoplasma. Assim que quando nós temos um problema físico muito sério, né, um agravante físico, geralmente nós temos menos ectoplasma. Né? Então é uma região que falta. O ectoplasma ele tem que estar sempre em equilíbrio em todos os centros de força. Respirando, né? Respirando, Você imagina- porque ele segue a respiração, exatamente. Porque o chakra é assim, ele respira, inspira. Que ele Respira, segue a respiração, inspira. o inspirar e o expirar. Ele segue exatamente a nossa Ó, respiração. e outra coisa, um local que se acumula muito ectoplasma, eu vou falar. Antes eu Barriga. Não, Aqui, ó. eu tenho Aqui, ó. muito. Deixa eu até tirar da Delmira para mostrar para o pessoal. Ó, dá uma olhada, pessoal. Excesso de ectoplasma. Isso aqui, ó. Ectoplasma. Não, mas sabe onde é que a gente são nas articulações? Ah, eu tenho dor, então ectoplasma. Não, pode ser artrite, artrose, né? Mas se você, por exemplo, vai no médico, não tem nada, mas não para de doer, é ectoplasma. Ah, mas isso... Gente, ectoplasma, sabe o que é? É a energia das células, o plasma das células nas membranas, na membrana celular. Eu vou ajudar o pessoal que está assistindo. Você vai lembrar bem, que eu sei que você tem uma memória boa. Qual é a doença que tem excesso de ectoplasma? Aquela doença que exatamente demonstra aquela que o médico não consegue determinar. É a famosa virose é fibromialgia. Fibromialgia. Você que conhece alguém com fibromialgia, ou se você tem fibromialgia, você pode ter certeza. E você pode observar, o médico não consegue determinar, a dor muda de lugar, vai mudando de lugar, é excesso de ectoplasma. Mas como é que eu resolvo então esse ectoplasma? Não tem remédio para isso? É fácil. Você senta debaixo de uma árvore, aqui em Santos, quem pode, né? Senta ou anda pela água, não precisa nem sentar, andar pela água, respira fundo e autoriza as forças que regem o universo, autoriza as forças do oceano, né, os coordenadores, autoriza aqueles que vivem nas matas, autorizar esse... Nós estamos falando ainda há pouco de ritual. Não precisa ritual, gente, não precisa nada. Nós podemos obter esse fluxo só de pensar. Então, anda pela beira da água, autorizando, olha, eu autorizo. Eu autorizo. Constantemente você tem que estar doando, saindo, fazendo a retirada desse ectoplasma. E aí isso você faz em reuniões, né, no centro, você faz com a natureza, se determinando mentalmente a isso. Agora, realmente a cura em si, você consegue amenizar. Isso. Mas a cura realmente, porque 100% não consegue. Exatamente. Agora, tem gente que consegue conviver com a fibromialgia. Não, tem gente que consegue, assim, se livrar dela. Ou se livrar, que eu digo assim, não curar. Porque, assim, a cura é, tipo assim, nunca mais vou ter. Não dá. Não tem. Você, assim, a dor desaparece, some, não sei o quê, de repente volta de novo. Por quê? Porque é o meu comportamento que faz toda a enfermidade do corpo físico. Tem que entender isso. As doenças do corpo físico provêm do corpo mental, do espírito e do corpo que nem o diabético. O diabético, o diabético, o que ele tem que fazer? Ele tem que tomar cuidado com o quê? Com açúcar. Ele vai ter que seguir uma dieta, ele tem que tomar certo cuidado com alguns alimentos. A fibromialgia, você vai ter que ter cuidado com a tua mente. Isso. A fibromialgia é a mesma coisa do diabético com o açúcar. Entendeu? É o comportamento. E outra coisa, você também pode doar ectoplasma, mas, poxa vida, vou ter que andar na praia doando para não sei o quê, falando para eles assim, pô, pega aí coisa. Isso. Não, se você... Qualquer lugar. Não, mas eu não quero, assim, mas peraí, eu não quero fazer isso, não quero ir na praia. Não tem problema. Olhe para as pessoas com amor. Quando alguém fala, estou preocupado, puxa vida, tomara que
tenha um sentimento de solidariedade, de fraternidade, né? Você fazendo isso, a sua energia é captada, porque querer doar é ser empático com as Lembra pessoas. que eu falei da doação de ectoplasma? Essa doação se faz dessa forma como ele está falando. Exatamente, Tá? você que eu quero que a pessoa fique boa, por exemplo. Eu não, sabe uma coisa? Eu não acredito em ectoplasma, eu não acredito em nada, isso é tudo bobagem, isso aqui não tem problema. Você olha para a pessoa e fala, caramba, olha, puxa vida, tomara que ele fique bom. O que você vai fazer para ficar bom? Orar, oh Deus, quebra o galho dele aí, pronto, eu estou doando. Né? É isso aí. Tá bom, Carlinha? A Carla Renata está falando que ela está fazendo tratamento de fibromialgia. Carlinha, nós temos várias pessoas aqui na casa, inclusive já tivemos pessoas dando passe com fibromialgia. Sim, é bom, é bom. Por quê? Não estamos falando em doação? É. Então, a pessoa vai doando, né? Aquela pessoa vai se sentindo melhor, aquilo alivia. Mas como eu falei, e como ele bem explicou, nós não temos essa cura 100%. Eu vou dar um toque aqui. Carinha, eu vou falar só para você. Para mais ninguém. Só para você só. Uma loucura que eu faço agora. Só para você, hein? Ninguém está escutando. Abraça uma árvore. Não precisa falar nada. Lá no Orquidário tem. Não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Só abraça assim. Olha, se abraçar, você vai sentir um arrepiozinho, um negócio desse para a coluna, assim. Entendeu? Só abraça. Porque sabe o que acontece? A gente não precisa falar. A natureza sabe. Os nossos amigos espirituais sabem que nós precisamos. Entendeu? A gente acha muito que tem que fazer, né, vínculo. Eles sabem. Um pai e uma mãe não sabem o que a gente gosta, o que a gente quer. Às vezes nos dá coisa que a gente queria e ela dá, sem a gente pedir. É a mesma coisa, eles estão do lado de lá, os amigos espirituais. Perfeito. Só querer. Olha, a Delmira está explicando que quando ela falou dormindo, é um caso de alguém que foi para o específico trabalho e lá sem querer dormiu, mas estava lá com a intenção de doação. É verdade, Delmira. Isso aí que concordamos, isso mesmo. Isso que importa. É isso aí. E eu queria falar um negócio da dona Guimarães, hoje eu estou falador, né? Eu estou com triglicérides altos. Tento mentalizar também para melhorar, é claro. Vocês não imaginam o poder da nossa mente, do nosso pensamento. Tem pessoas que conseguem controlar até as células com bom pensamento, com amor no coração, com determinação, com foco. Funciona, hein, gente? Nem ela está falando, a Nona está falando isso. Olha, eu tento mentalizar também para melhorar. É assim que você deve se enxergar, é assim que você deve se ver. Eu sei que às vezes é difícil a gente manter essa vibração alta, né? Boa, positiva, mas é ou não é? Não é. Porque, gente, sabe o que eu às vezes falo comigo mesmo, porque eu também sou meio tontinho, né? Sabe o que acontece? Cara, as células, o nosso corpo é formado de quase 100 trilhões de células. 100 trilhões de células. As células é o que formam o nosso organismo, né? Nossos órgãos, Então, sabia que elas só fazem o que a gente manda? Sabia? É verdade. Só fazem o que a gente manda. O André Luiz fala que são os animáculos inteligentes. Por que inteligente? Porque o que eu mando, ela faz. Então, quando eu estou com raiva, estou não sei o quê, essa vida é uma droga, ela não fala assim, ele está mandando. Eles mandam. Então, se você mandar o seu pâncreas, seu baço, sua vesícula, né, seja lá o que for, fala assim, olha, de hoje, presta bem atenção que eu falo, não precisa fazer, gente, não precisa botar aguinha, nem velhinha, nem nada. Vê um local assim para você. Tem milagre, não tem milagre. Ninguém venha te aborrecer, senta lá e fala assim, ó, é o seguinte, escuta aqui o pâncreas. Eu estou com um problema. Presta atenção, gente. Presta atenção no que ele está falando. Escuta aqui, pâncreas. É o seguinte. A nossa insulina. Cadê a insulina que você tem que mandar? Cadê? Quer fazer um favor? Eu não quero mais essa glicose alta. Eu não. Te vira. Eu não sei como você se vira. Eu quero, é uma ordem. Eu quero o meu organismo perfeito. Você, o rim aí, ó. Que papo é esse de cristal? Mas isso é louco. Fala assim, você está com. Mas é assim, não é falar. Você. Com sentimento, com sentimento. Com verdade. É como se você tivesse. Como se você não. Você está de frente para os dois. Fala assim, é o seguinte, ó. Eu não quero mais que vocês cristalizem. Não quero mais. Eu estou bebendo pouca água, tudo bem. Eu vou trabalhar, beber mais água. Entendeu? Mas também tem que fazer essa parte, né, gente? Também não adianta querer que não calcifique e a gente não bebe água. Com certeza, com certeza. Entendeu? Então, e até pode falar assim, cérebro, eu quero que você providencie da sede, tá bom? Gente, o nosso corpo
é nosso. E ele responde. É nosso, não é de... É nosso. Vocês já perceberam que você não pede para o coração bater? Você não pede para uma coisa. Por quê? Porque ele faz a coisa autômata. Mas quem comanda o primeiro, quem faz o projeto para ele funcionar, sou eu. Se eu quiser mudar esse projeto, eu vou lá e mudo. É isso que acontece. Quando eu mudar, ele vai obedecer ali por diante. Entendeu? Isso É mais aí. ou menos assim. Aquela Renata está falando que a natureza é maravilhosa, não tenha dúvida, cara. Com certeza, cara. A Delmira Santos falou, eu sou testemunha disso, eu sei disso, Delmira. Chego em casa com muitas dores no corpo e saio sempre melhor. Tenho muito a agradecer. Delmira, você é uma pessoa muito consciente, é isso mesmo, Delmira. A Marli Salgado quer contar um negócio para a gente aí. Manda. Conta, porque a gente vai encerrar depois da Marli. Vamos encerrar com a Marli Salgado. Tá? Enquanto isso, enquanto a Marli vai escrevendo, eu queria falar para vocês, convidar vocês, eu preciso convidar vocês, se eu não errar aqui na levanta, peraí, aí, muito bem. Olha lá, pessoal, vamos lá. Vamos ver exatamente isso aqui, ó. Nós estamos no mês de setembro da paz, e de 3 a 30 de setembro, encontro em busca da paz, aonde teremos, né, Nilton? Sim. Muitas atividades. A coordenação toda foi do Nilton. Fala um pouquinho, Nilton. Não, o Setembro Branco, nós vamos ter em duas situações. As lives, né, Zé? E as casas espíritas que estão nos apoiando. A live vai ser todo sábado, às 19 horas, com um convidado de fora. Vem Jorge Larra, Heloísa Pires, Hércules, o Ranieri, que é do Fraternidade Sem Fronteira, ele é vice-presidente da Fraternidade Sem Fronteira. E as casas vão ser as de Santos. É o Jesus da Caridade, né? O Céu de José, que não pode faltar, inclusive a realização é do Céu de José, eu só estou coordenando, né? E São Vicente tem o grupo da prece e tantos outros. Então, vai ser Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Itanhaém, vai até Registro, gente. Olha que bacana. O pessoal vai gravar lá, como algumas casas têm dificuldade de transmitir ao vivo, eles vão gravar e depois a gente vai passar para vocês. Isso, aqui no Ceará tudo será transmitido, será né? tudo transmitido. E aí a gente tem aqui no Ceará também o D'Alessandro Rodrigues, nessa segunda-feira, às 14 horas, falando sobre a paz, né? E para nossa grande alegria, nós vamos trazer um dos maiores médiums de psicografia, que é o Henrique Botaro. O Henrique Botaro vai estar com a gente, não vai psicografar, tá, gente? Deixa eu explicar. Olha, não vai psicografar, mas o cara é top também. E ele vai falar sobre a paz e vai vincular a paz. Desculpe, Henrique, eu estou antecipando um pouco. Ele recebeu uma mensagem linda sobre a paz, vinculando sobre a reforma íntima. Fala que é a reforma íntima. Bacana. Tá? Gente, esse não perca, você realmente vai ser... Segunda-feira à noite, às 20 horas, na Evaristo da Veiga 266, na Evaristo da Veiga 266, você vai assistir o Henrique Botaro. Todo mundo gosta, o Henrique tem um carisma muito grande. E uma energia muito grande. Uma energia muito grande. Tá bom, gente? Estão todos convidados, ok? Deixa eu ver se a nossa amiga escreveu alguma coisa. Só a Rê pode... Só a Rê... Como é que é? Deixa eu ver se só a Rê pode. Só a Rê, o poder da mente, esse é o meu relato. O poder da mente, entendeu? Sobre o poder da mente, esse é o meu relato. Agora, desculpe, Marli, é que saiu errado, a gente acaba lendo. Acho que ela está de cima. Tá isso. Ela corrigiu aqui, ó. Sobre o poder da mente. Boa noite, gratidão. Não vai embora, vamos fazer a prece. Vamos beber aquela aguinha. Em cima, ali? Não. É verdade. Isso é verdade. Desculpe, Marli. Quando eu ganhei minha bebê, há 6 anos, tive uma gravidez de risco e hipertenso. Pressão sempre acima de 18. E na hora do parto, minha pressão estava exatamente 11/8. Olha. Bem, o médico acreditou. Pensei positivo o tempo todo. Aí, gente, desculpa. Aí é o poder da mente, que nem você falou, né? É verdade. Mas dá para controlar. Dá para controlar. Dá para controlar a pressão, dá para controlar. Quem tem câncer não vai se curar, mas tem como, pelo menos, né, controlar, isolar aquelas células cancerígenas. Vocês não imaginam o poder que nós temos. E a espiritualidade nos dando força. Henrique é uma pessoa boníssima, cara, Renato. O Henrique é maravilhoso. Vocês vão adorar e vão dar risada também com ele. O Henrique ele é muito alegre, né? Mas o trabalho dele é muito sério.
Sueli Manfredi, muito bom o estudo de hoje, obrigado. Obrigado, Caborges, muito bom esclarecimento. E a Marli, muito obrigado, Mari Salgado, pela sua contribuição. Vamos a uma prece? Vamos. Só que hoje é você, você sempre pode dar uma É. Gente, eu queria fazer uma propaganda para vocês. O Seara de José estará no Fronteira das Ciências, domingo às 19 horas. E adivinha quem é? Eu contando, mas na realidade, a gente, né, vocês vão assistir falando um pouco da história da Dona Lola, da mediunidade da Dona Lola, a fundadora, né? E contando também as aventuras do José Maria em relação à questão mediúnica, em relação... E também tem uma história bacana, eu não posso dar spoiler. Ah, Zé, não conta. Não posso, mas tem uma história do Renato Prieto com a Dona Lola, tá Opa, bom? É isso aí que eu vou sim, falar. aí sim. Não percam, na TV Santa Cecília, às 19 horas, domingo, Fronteiras da Ciência com o Jardim. Tá bom? Podemos fazer a prece? Bora lá. Vamos já pegar seus copinhos com água? Vamos lá. Ah, vamos, bora o mar, bora o mar. A Maria já Como é que sabe. você sabe que é o mar que eu vou colocar? Tá bom. É que ele foi pirata na outra reencarnação, viu? Na outra encarnação, né? Tá bom. Ah, gente, é tão bom. É tão bom dar risada, gente. Eu sei que às vezes a vida tá difícil. Eu sei que está aí no tratamento, eu sei que você está passando um momento de aflição. Mas a gente não pode esquecer que nós somos abraçados e amparados constantemente pela espiritualidade. A espiritualidade amiga, o teu amigo espiritual, e eu falo muito aqui na casa, que a gente esquece, às vezes a gente se liga ao negativismo e esquece que a gente tem uma família espiritual muito grande. Imagina quantas vezes não fomos pais, mães, tios, irmãos, quantas vezes amamos, quantas vezes estamos amando, e quantas vezes ainda vamos amar. Que o sentimento de amor tome conta de nós, porque é ele que vai nos trazer a cura do nosso planeta, da nossa sociedade. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, possa intervir em nossas vidas, trazendo-nos, acima de tudo, o esclarecimento para as nossas dores, para as nossas aflições. Que Deus possa iluminar também a todos vocês que estão assistindo agora, colocando o seu copinho de água, a você, minha irmã, que perdeu a filha de 26 anos, eu vou falar para você, filha, você não perdeu. A gente não perde as pessoas. Nós, muitas vezes, nos tornamos estrelas, pequenas estrelas, e contemplamos essas estrelas pelo resto da nossa vida. Somos imortais. E cada sentimento de amor, ele vai se colocando um degrau dentro da nossa escala evolutiva. E cada vez que encontramos alguém e nos tornamos amigos, crescemos mais e mais. Então, os nossos irmãos voltaram à verdadeira vida, estão ali conosco, mas continuamos sendo uma grande família. E essa família nunca vai nos deixar. Que o nosso planeta Terra, que os países, que o nosso país, o Brasil, possa encontrar a paz nesse mês de setembro. Mas, acima de tudo, quando buscamos a paz do nosso país, temos que buscar a nossa paz interior. Busca a tua paz. Você pode, você deve buscar. E, acima de tudo, está ao teu alcance. Você em paz. Essa é a tua bandeira. E você vai conseguir superar todas as aflições. Você vai compreendê-las e vai superá-las. Que Deus envolva todos nós em muita paz nesse mês. Que Deus possa nos trazer o acalento. Que Jesus, nosso Mestre, as suas palavras possam tocar em nossos corações. Muita paz a todos nós.
Sintam-se abraçados, beijo no coração. Pudesse eu, pudesse ele agora abraçar cada um de vocês. Mas estamos aqui. Quando vocês precisarem, estaremos aqui. Não sabemos tudo, ainda estamos aprendendo. Mas temos uma vontade imensa de te ajudar. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Muita paz no coração a todos vocês. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.